Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. No vídeo de hoje, eu venho com o quadro Confissões de um Narcisista, com a autoria de H.G. Tudor, que é um narcisista diagnosticado. E nesse vídeo, ele vai explicar por que narcisistas se comportam a partir das mesmas características. Por que eles se comportam iguais? De repente saíram aí da mesma fábrica, né? Então não é difícil a gente encontrar vítimas que falam, poxa, o meu também tinha um comportamento assim. O meu, uma coisa que me dá assim pavor de ouvir, né? O narcisista que eu conheci também tinha o comportamento assim. A narcisista também tinha um comportamento assim. Parece que saíram da mesma fábrica. E ele vai explicar nesse vídeo se isso realmente é verdade e o porquê que acontece isso. A gente consegue reconhecer os sinais bastante claramente. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever. Aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer. E bora pro vídeo aqui comigo. É uma pergunta frequentemente repetida que me fazem. Por que narcisistas operam a partir do mesmo livro? Ou por que todos os narcisistas se comportam da mesma maneira? Será que existe alguma escola de narcisismo? Uma universidade de manipulação ou uma faculdade de coerção? O fato de que muito do que escrevo em relação aos meus próprios comportamentos e aos da minha espécie ressoa em tantas pessoas naturalmente faz com que essa pergunta seja feita. Como é que os narcisistas sabem se comportar de maneira tão semelhante? O que está por trás dos narcisistas que usam manipulações tão familiares e experientes? Como aprendemos a fazer isso? Na verdade, a semelhança da experiência é tal que as pessoas me perguntam regularmente se sou narcisista e alguns chegam ao ponto de me escrever diariamente questionando o meu comportamento, suplicando e castigando como eles realmente pensam que sou o narcisista ou a narcisista que os está atormentando. Mas isso é confirmado, em parte, pelo reconhecimento da semelhança no que diz respeito à operação dos narcisistas. Todos nós usamos o mesmo livro, quer dizer, a mesma tática. E se o fizermos, como isso acontece? A primeira observação a fazer é que, embora existam semelhanças na forma como operamos, também existem diferenças consideráveis. É claro que muitos daqueles que são enredados por nós encontram-se enredados por tipos semelhantes, como na escola e nos quadros de narcisistas, por exemplo. Portanto, os comportamentos irão de fato parecer semelhantes aos da vítima, porque eles fazem espelhamento. Primeiramente, eles fazem espelhamento com a gente. No entanto, os narcisistas que não sabem que são narcisistas, considerados narcisistas menores, têm uma gama menor de manipulações, são rudimentares na sua atividade, têm matrizes de combustível muito pequenas, levando a mais interrupções no seu fornecimento de combustível, o que por sua vez causa comportamentos mais voláteis e aleatórios, e tem um limiar baixo na sua fúria inflamada, que invariavelmente irá aparecer como uma fúria acalorada. Estas são diferenças consideráveis em relação ao narcisista de médio alcance, e tanto o menor quanto o médio são diferentes novamente de narcisistas do estilo maior. Agora, um narcisista de estilo menor pode usar um tratamento silencioso, que é a marca registrada do narcisista médio, por exemplo, mas isso é mais raro. Há cruzamentos entre as escolas em termos de certos comportamentos. Por exemplo, todas as classes de narcisistas podem usar violência física. No entanto, os narcisistas menores fazem-no com mais frequência e de forma mais brutal e sem se preocuparem com as consequências. Os narcisistas médios fazem-no com muito menos frequência, tendem a usar empurrar, segurar, cuspir, esbofetear em vez de socos, pontapés, mordidas ou cabeçadas, e já narcisistas de estilo maior, onde a violência física é usada, o que é raro, podem fazê-lo através de alguém ou de uma forma com menor probabilidade de ser detectada. Então, é como eu já falei aqui, às vezes narcisistas, dependendo do tipo deles, do grau deles, eles, em vez de colocarem a mão em você, eles podem pedir para alguém fazer isso no lugar deles. Eles começam a campanha de difamação
e alguém ali vai tomar as dores. Assim, existe uma semelhança no que diz respeito ao uso da violência física, mas diferenças consideráveis na sua frequência e aplicação. Comportamentos semelhantes, mas com variações. Que tal alcançar a coerção e o controle? O narcisista do tipo menor é um instrumento contundente que se baseia no medo cego por meio da agressão física a pessoas e propriedades. Já um narcisista de médio alcance, narcisista do tipo médio, dependerá de ser gentil e bem-humorado, movendo-se para a piedade e a chantagem emocional antes de envolver uma ameaça, embora continue assim. Já o narcisista do tipo maior, o maior da escala, usa charme e recompensa antes do uso de ameaças implícitas, nunca expressas, que serão implementadas se necessário. Assim, todas as 3 categorias ou escolas envolvem-se na coerção e no controle das vítimas, mas fazem-no de formas diferentes. Então, não é difícil da gente pegar vítimas que falam: olha, a pessoa narcisista com quem eu me relacionei nunca me agrediu. Ele me manipulava com palavras. Outras, nossa, o narcisista com quem eu me relacionei só faltava me bater todos os dias e quebrava tudo dentro de casa. Por quê? Porque eles têm alguns comportamentos diferentes, dependendo da classificação deles, dependendo do tipo e dependendo também do equilíbrio emocional deles. Depende muito. E até mesmo alguns são comórbidos com outros transtornos. Então, se você pega e conhece um narcisista que tem também ali, vamos supor, a síndrome de Hulk, que é aquela raiva exorbitante, aquela raiva que ninguém controla, ele vai quebrar tudo na tua cabeça. Que é o transtorno intermitente da raiva, a gente chama de síndrome de Hulk, né? Então ele vai quebrar tudo na tua cabeça. Mas se você pega um narcisista muito equilibrado, muito frio, muito manipulador, ele vai fazer as coisas sem precisar colocar um dedo em você. Então depende muito do tipo, tá, gente? Então, as matrizes de combustível. Os 3 tipos que escrevi anteriormente sobre essas matrizes mostram algo em comum. Todos precisamos de combustível, mas diferenças significativas na composição e extensão dessas matrizes de combustível. O narcisista do tipo menor tem uma pequena matriz de combustível com forte dependência da fonte primária, e é o mais provável que faça uso de uma fonte primária, talvez aí pelo resto da vida, ou então ele tenha amantes ou uma amante somente, então ele fica entre 2 pessoas, né? Isso que ele está dizendo, porque o grau de conquista do narcisista de tipo menor é um grau de conquista menor também. Então, ou ele fica torturando somente uma pessoa que ele considera como fonte primária a vida inteira, ou ele fica com essa fonte primária e uma amante. No caso de um narcisista de tipo médio, ele tem uma matriz de combustível mais ampla, mas também depende significativamente da fonte primária e pelo menos uma fonte secundária, pelo menos uma amante. Então, isso é certeza, é médio, vai ter uma amante e uma fonte primária, ponto. O baixo, o menor, ele pode ter uma amante, uma fonte primária ou só a fonte primária, tá? Geralmente narcisistas cerebrais, eles dificilmente têm amantes aí pro meio da rua, tá? É bem isso. Já o narcisista do tipo maior, o grande, tem uma matriz de combustível mais ampla e variada e, embora continue a depender da fonte primária, não é tão grande como as outras 2 classes. E, de fato, a classe maior pode durar muito mais tempo sem qualquer fonte primária em comparação com as outras classes. Então, o narcisista do tipo maior, ele pode ficar ciscando por aí. Ele não precisa assumir alguém. Por isso que tem vítimas que às vezes chegam para mim e falam: Carol, ele saiu comigo 1 vez, 2 vezes e me descartou. Nunca me assumiu como namorada. E isso daí pode acontecer mesmo, da pessoa não te assumir. Porque para essa pessoa, ela sai por aí pegando todo mundo. Ela não tem necessidade de ter uma fonte primária com ela, tá? No entanto, se as diferenças que expliquei acima, e há muito mais, forem consideradas meras sutilezas pelas vítimas, em vez disso você pode apontar para o fato de que seduzimos as vítimas, amamos o love bombing, a desvalorização,
Nos desligamos, sofremos ferimentos, fazemos hoovering e manchamos a reputação delas. Não são todas as operações de narcisistas, mas são parecidas. Não consideramos todas as pessoas como objetos ou como eletrodomésticos? Sim. Não falta empatia emocional em todos nós? Não sentimos todos inveja, ciúme e ódio? Não utilizamos todos o pensamento preto e branco? Não temos todos uma necessidade esmagadora de controle de nossos ambientes? Novamente, esses seriam vistos como iguais, significativos em relação à nossa espécie e apoiariam a sugestão de que todos operamos de acordo com um manual de narcisismo único, místico e abrangente. Fica claro pelos muitos comentários que li no meu blog e nas plataformas de redes sociais, pelos e-mails que recebi, pelo conteúdo das consultas que as pessoas têm experiências muito semelhantes no que diz respeito a serem vítimas da nossa espécie, seja um envolvimento romântico, familiar, social ou de trabalho. Assim, parece que todos nós realmente operamos a partir do mesmo livro, do mesmo esquema, e isso levanta a próxima questão. Como pode isso acontecer? Como é que os narcisistas sabem operar desta forma, ter as mesmas perspectivas, reagir da mesma forma e lidar com as suas vítimas de formas tão semelhantes? Essa é uma pergunta simples de responder. Não é porque alguém é narcisista que sabe operar da mesma maneira que qualquer outro narcisista, não. É porque agimos de maneira tão semelhante que somos narcisistas. Se não agirmos desta forma, não é um de nós, não faz parte da nossa espécie. Se o fizer, é pertencente ao nosso clube. Manipulação, não ter empatia emocional, considerar as pessoas como objetos que nos pertencem para sempre, objetos, entendam isso. Controlar as pessoas, precisar de suprimento narcísico, não ter remorso, não ter ou ter pouco reconhecimento de limites, exigir pensamento mágico, um senso de direito, não ter conceito de responsabilidade, garantir que seja sempre culpa sua e nunca nossa, ver apenas em preto e branco e assim por diante, e você é um narcisista. Não o contrário. É a semelhança de comportamento que nos torna narcisistas. Não que sejamos narcisistas por isso, nos comportamos de maneira semelhante. E o relato dele termina aqui. Então, sim, devido às características, gente, do DSM-5, tem vídeos aqui no canal que eu explico quais são as 9 características de uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, faz com que eles tenham comportamentos parecidos. Às vezes tem diferenças entre um e outro, dependendo do tipo, dependendo do grau, dependendo das comorbidades, como eu falei já aqui no vídeo, mas todos eles têm comportamentos parecidos porque são narcisistas. Exatamente por isso.